Amém? Senhor, nós oramos pela vida da tua filha agora. Quero colocar a vida da tua serva, Pai, que vai ser agora, Pai, a que transmite a tua palavra. Cubra a casa dela, seu filho, sua família, Pai. Nós oramos e pedimos essas bênçãos em nome de Jesus. Amém. Irmã Andréia. Graça e paz aos irmãos, boa noite, aqueles que estão em casa. Vamos, começar esse culto, falando sobre o tema desse mês, que é servir, Fala que Jesus, ele veio para servir e não para ser servido. E eu estive meditando nessa palavra, E é assim, é tão bom quando a gente entende que servir a Deus não é um peso, não é uma obrigação. É tão bom quando a gente entende que servir a Deus é um privilégio. Sabe? Servir a Deus é um privilégio, sabe? E servir é com alegria. Não pode ser com obrigação, com um peso. O Salmo 100 fala, servir ao Senhor com alegria, Apresentai-vos a Ele com cânticos. Então, que a gente possa realmente ter isso na nossa mente. Que a gente possa realmente servir ao Senhor, fazer tudo para Ele com alegria. Independente da situação. A gente não vai servir ao Senhor porque estamos com medo. Porque estamos com medo do castigo. Nós não vamos servir apenas ao Senhor porque nós queremos uma bênção. Mas nós vamos servir ao Senhor porque nós somos filhos. E o filho, ele tem prazer em servir o seu pai. O filho, ele tem prazer em se relacionar com seu pai. Quando a gente serve, isso implica estar com o pai, estar junto, estar também com os irmãos, porque nós somos um corpo, edificando uns aos outros, ajudando uns aos outros, socorrendo uns aos outros, Seja com oração, com uma palavra de fé, de ânimo, seja com uma ajuda material, mas que a gente possa estar disposto a servir ao Senhor de todo o nosso coração, que a gente possa estar entregue, que a gente possa deixar se gastar pelo Senhor, pelo seu evangelho, porque para Jesus, quando ele veio aqui, o seu ministério, para ele, servir era um estilo de vida, entende? Para ele isso era normal. Ele trabalhava o tempo todo. Se a gente for ver, se a gente for ler a Bíblia, a gente percebe que ele curava, ele ensinava na sinagoga, ele ensinava nos montes. Ele se preocupava, em libertar as pessoas de demônios. Ele curava, ele alimentava, ele se preocupava também em alimentar aquele povo, Quando ouvia a tua palavra, igual quando ele multiplicou os pães e os peixes, Ele se preocupava com tudo. Como ele se preocupa ainda com a tua vida, como ele se preocupa com a minha. E ele continua salvando hoje, ele continua libertando. E a gente, como servos do Senhor, todos nós fomos chamados para servir. Todos nós fomos chamados para cooperar. E eu quero ler uma palavra aqui, que está em Mateus. Mas servir ao Senhor é uma escolha, Josué, ele fala, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. É uma escolha de cada um. Deus não obriga, mas ele chama, ele convoca. Em Mateus 9, 35. E Jesus ia passando por todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando as boas novas do reino e curando todas as enfermidades e doenças. 36. Ao ver as multidões, Jesus sentiu grande compaixão pelas pessoas, pois que estavam aflitas e desamparadas como ovelhas que não têm pastor. Então falou aos seus discípulos, de fato, a colheita é abundante, mas os trabalhadores são poucos. Por isso, orai ao Senhor da seara, para pedir que Ele mande mais trabalhadores para a sua colheita.
10. Jesus, tendo chamado seus 12 discípulos, deu-lhes poder para expulsar espíritos imundos e curar todas as doenças e males. Agora 10, 7. E à medida que seguirdes, pregai esta mensagem: o reino dos céus está ao vosso alcance. 10, 8. Curai enfermos, purificai leprosos, ressuscitai mortos, expulsai demônios, graciosamente recebeste e graciosamente dai. Então aqui Jesus, ele convoca, né, os discípulos e eles o prepara, né, para que eles possam continuar essa missão, né? Que Jesus, ele foi para os céus, foi para junto do Pai, e essa missão agora ele nos deu, né? Aqui fala, ó, que ele chamou os 12 e deu-lhes poder para expulsar espírito e curar todas as doenças e males. Então Jesus, ele nos chama e nos prepara para a continuação desse serviço. Porque Jesus, ele era líder, ele era salvador, ele é o nosso salvador, o nosso redentor, o nosso justificador, mas ele era um líder que servia. E assim devemos ser nós. E assim devemos continuar, para servir como ele servia aqui, enquanto ele esteve aqui na terra. Que nessa noite a gente possa refletir. Sabe, porque às vezes a gente arruma muita desculpa, né? A gente fica animado para tudo, mas quando é para fazer alguma coisa, a gente, estou cansado, não vou na igreja hoje não, estou com dor de cabeça, vou inventar uma desculpa, não vou não. Então, assim, para a obra de Deus, né, não pode ser assim. As coisas não podem ser assim, porque Ele conta comigo e conta contigo. Sabe, nessa época de pandemia, as pessoas nunca estiveram tão sensíveis, tão precisando de um acolhimento, sabe, de uma palavra de fé, porque a televisão, o noticiário, as redes sociais, elas bombardeiam a nossa mente. Então, se você não tem uma palavra de vida, uma palavra de fé, você cai em depressão, sabe, você desiste. Aqui, eu estava até, né, eu fiquei até assim, muito chocada aqui no quarteirão que eu trabalho, aqui, na Pedra do Sapo, uma família toda teve Covid, foi morrendo a filha, a mãe, o irmão, e o senhor, ele foi o último a pegar, o pai da família. Aí sabe o que ele fez? Ele ficou tão desesperado que ele já perdeu a esperança, ele se jogou, ele se matou, ele tirou a própria vida, porque ele falou, já vou morrer mesmo, morreu minha filha, morreu minha esposa. Sabe, então as pessoas estão desesperadas, a pessoa que não tem Jesus, a pessoa que não se apega a essa palavra de vida. Sabe, porque nesse momento a gente não tem que trazer à memória os noticiários, porque eles são ruins. A gente vê isso acontecer também na nossa rua. A gente tem que se apegar à palavra que traz vida. A gente tem que trazer à memória aquela palavra que não vai trazer esperança, vai trazer fé. Sabe, se o médico fala, não tem jeito, a última palavra é do Senhor. A gente tem que crer nessa palavra. Eu quero também ler com os irmãos, é 1 Coríntios 3, 6 a 9. Coríntios 3, 6 a 9. Está escrito assim: eu plantei, Apolo regou, mas foi Deus quem deu o crescimento, de forma que nem o que planta nem o que rega são de alguma importância, mas unicamente Deus que realiza o crescimento. O que planta e o que rega ministram de acordo com o propósito, e cada um será premiado segundo o seu próprio trabalho.
porquanto nós somos colaboradores de Deus. Vós sois a lavoura de Deus e edifício de Deus. Então aqui no 9 fala, nós somos colaboradores de Deus. E Ele conta conosco para servir, sabe? Mas para servir o nosso irmão, para servir a Deus, mas para servir o nosso vizinho, para servir lá no nosso trabalho, para servir aquela pessoa que está realmente precisando, independente da religião dela, mas é o próximo, né? Como o bom samaritano fez. A palavra diz que o levita e o sacerdote passou de longe, mas o samaritano ele se aproximou. Que a gente possa se aproximar. As pessoas elas estão pedindo por socorro, elas estão clamando, elas estão com medo, sabe? Então essa é a hora da gente ir e da gente trabalhar e da gente servir. E Deus se agrada disso, sabe por quê? Porque é a expressão de Deus em nós. Quando a gente demonstra amor pelo próximo, a gente está expressando o amor de Deus. Mas isso tem que ser de todo o coração. Não pode ser para se amostrar, não pode ser para falar que tem uma religião, porque aí fica muito artificial e a pessoa até nota, entendeu? Mas quando é do amor de Deus, quando é do Espírito, aí sim, sabe? É muito bom quando a gente pode ajudar alguém, é muito bom quando a gente pode colaborar, quando a gente pode ser útil a alguém. Muitas das vezes a gente só quer receber, mas eu assim, para mim, não tem coisa melhor do que você, assim, ser favorável a alguém, você ajudar alguém, você poder ajudar alguém. Não tem coisa melhor. É muito melhor do que você ser ajudado, quando você está na condição de ajudador. Eu quero ler também aqui 1 Coríntios 15, 58. Que está escrito assim: portanto, meus amados irmãos, permanecei firmes e que absolutamente nada vos abale. Dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor, plenamente consciente de que no Senhor todo o vosso trabalho jamais será improdutivo. Então, por mais que você pense, eu estou fazendo muito pouco, né? Porque às vezes a gente fala assim, eu vou esperar eu ganhar bem, eu tenho um salário bom para eu poder ajudar, eu só ganho um salário mínimo. Gente, você pode ajudar, sabe, com uma oração, você pode ajudar com 1 quilo de alimento, cada um dando um pouquinho, é bênção, Deus multiplica, entende? Você não precisa ter muito para ajudar, você pode ajudar com pouco, e Deus vai multiplicar, e Deus vai ver no teu coração aquele propósito da tua ajuda, porque tu quer o bem do teu irmão, tu quer o bem do teu próximo, tu quer que ele prospere como você. Então, por isso a gente divide, a gente compartilha. O mínimo que a gente tem dá para ajudar o outro. Então, aqui essa palavra, né, tá, dedicai-vos dia após dia à obra do Senhor. Aí eu fiquei meditando nessa palavra, né, e eu fiquei pensando, como eu faço tão pouco, né? É dia após dia. Às vezes, né, uma semana tu está animada, aí tu faz, na outra tu já não quer fazer, fica com aquela preguiça, sabe? E eu falei, Senhor, que o Senhor venha me despertar, porque eu não quero servir só ao Senhor, falando algumas palavras no púlpito, não, eu quero servir o Senhor através do meu próximo, eu quero abençoar as pessoas, sabe, que eu tenha, assim, condição mínima, mas que eu tenha essa disposição, porque às vezes você tem disponibilidade, mas você não tem disposição. Às vezes você tem até tempo, mas você não tem disposição. Sabe, que o Senhor ele venha renovar essa noite as nossas forças, que o Senhor venha nos despertar, para a gente se apresentar ao quartel-general, para a gente se apresentar e falar, eis-me aqui, eu quero te servir, e não é de qualquer jeito. Eu quero te servir como filho e como o Senhor merece. Quero ainda compartilhar com os irmãos. Deuteronômio 10, 12 e 13. Que está escrito assim: agora, portanto, ó Israel, que o Senhor, o teu Deus, pede de ti. Ora,
apenas que temas o Senhor com amor reverente, andando em seus caminhos, servindo ao Eterno teu Deus com todo o teu coração e com toda a tua alma. E que obedeças os seus mandamentos e doutrinas do Senhor, que hoje te ordeno para a tua plena felicidade. Então, se quer ser feliz, ande nos caminhos do Senhor. Quer ser feliz? Tema ao Senhor. Não perca essa chance. Se agarre ao Senhor, porque Ele é teu Pai. Sabe? Ele quer cuidar de ti. Ele quer realmente cuidar. Ele quer que você seja feliz. Sabe? Ele quer a vontade dEle para a tua vida, porque é boa, porque é agradável, porque é perfeita. Ele quer te ver feliz. Não dê ouvidos aos noticiários, aquilo que chega de ruim ao teu ouvido. Sabe, de tudo que você ouvir, retém aquilo que é bom, aquilo que edifica, que vai edificar a tua alma, que vai te colocar para cima, que vai te entusiasmar, que vai gerar fé no teu coração, que vai fazer você caminhar em meio às circunstâncias ruins, que vai fazer você socorrer alguém, sabe, que vai fazer você levantar alguém. É a unção, sabe? Eu falei, Senhor, eu quero a unção para servir. Eu quero essa unção para servir. Eu quero ainda ler aqui em Marcos 16, 14 a 18. Porque, irmão, esse versículo que eu acabei de ler em Deuteronômio fala que servir também implica em caminhar com Ele, obedecer e reverenciar Ele. Então, servir implica em relacionamento, implica em intimidade. Está vendo como é que tudo está conectado? Sempre bate nisso, né? Quanto mais perto de Deus a gente está, mais a gente sente vontade de servir. Servir a Ele e servir ao nosso próximo, que pode ser o nosso irmão da igreja, pode ser o nosso colega de trabalho, né? Então, isso é maravilhoso. Agora eu quero ler Marcos 16, 14 ao 18. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11, enquanto estavam reclinados, ceando. Repreendeu-lhes a falta de fé e a dureza dos corações, porque não acreditaram no testemunho daqueles que o tinham visto depois de ressurreto. E lhe ordenou: enquanto estiverdes indo pelo mundo inteiro, proclamai o evangelho a toda criatura. Aquele que crê e for batizado será salvo, todavia quem não crê será condenado. E estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônio, em línguas novas falarão, pegarão serpente com as mãos, e se algo mortífero beberem, de modo nenhum lhe fará mal. Sobre os enfermos imporão as mãos, e eles serão curados. Mais uma vez, aqui no início do versículo 15. E lhes ordenou. É uma ordem, né? Aqui foi uma ordem. Não foi nem um pedido, foi uma ordem. Então, quando você vai no mundo e proclama as boas novas de salvação, você está obedecendo aquilo que Deus nos pede. Isso é servir. Servir implica muitas coisas. É você orar, é você cuidar, é você acolher, é você levar a palavra de libertação, de salvação. Então é muito grande, é muito grande. E assim eu fico olhando para mim e eu falo, nossa, eu preciso servir mais. Eu servo muito pouco, eu faço muito pouco. Mas é o Deus, Ele sabe, quando a gente abre o nosso coração, Ele nos capacita. Quando a gente fala, eis-me aqui, Ele nos capacita. Ele vai nos dando a direção e os ensinamentos e a capacitação para a gente servir da melhor maneira possível. Porque eu não quero servir de qualquer jeito também. Eu não quero, né? Aqui está Romanos 12, 5 ao 11.
Assim também nós, embora muitos somos um só corpo em Cristo, e cada membro está ligado a todos os outros, temos diferentes dons, de acordo com a graça que nos foi dada. Se alguém tem o dom de profetizar, use-o na proporção da sua fé. Se o teu dom é servir, sirva-se e ensinar, sirva, e se é ensinar, ensine. Se é encorajar, haja como um encorajador. O que contribui, coopere com generosidade. Se é exercer liderança, que ministre com zelo. Se é demonstrar misericórdia, que realize com alegria. Tá vendo? Quantas maneiras a gente pode servir, né? Quantas maneiras a gente pode servir? Às vezes a gente acha que para servir tem que ser um pastor, tem que ser um evangelista. Ah, não vou servir. Como é que eu vou servir? Eu não sei falar, não sei fazer nada. Gente, aqui, ó, misericórdia. Quando você tem misericórdia de alguém, quando você estende a tua mão para alguém, você está servindo a Deus e está servindo ao próximo. Quando você coopera com generosidade para a obra, você está servindo a Deus. Quando você oferta, quando você dizima, você está servindo a Deus. Encorajar. Quando você encoraja alguém, quando você dá uma palavra de vida, de ânimo, você está servindo a Deus. Gente, isso é tremendo. A gente descobre que a gente pode servir muito mais do que a gente faz. A gente pode fazer muito mais. E tudo isso você descobre na palavra. Aqui está escrito, ó. E é muito bom, gente. E aqui no final fala, e realize com alegria. Porque é para o Pai, é o nosso Pai. Sabe? É aquele que veio e nos serviu primeiro. Ele morreu para me salvar antes de eu nascer. Muitos anos antes de eu nascer. Ele já tinha morrido para me salvar, para te salvar. Então, como o pastor falou aqui domingo, a salvação não é pela obra. Só que a graça de Deus, quando ela nos alcança, é uma consequência você fazer a obra, a boa obra. Você é salvo pela graça de Deus. Mas a partir do momento que você experimenta dessa graça, você quer que todos experimentem. Você quer socorrer, você quer levar a palavra de libertação, de salvação a todos. Você quer ajudar de alguma maneira. Porque você reconhece tudo aquilo que Deus fez por você. Deus transformou a tua vida. Então, o nosso desejo tem que ser também esse, de Deus transformar a vida daquelas pessoas que estão ao meu redor e que não ainda conhecem Ele. E eu fico pensando, caramba, eu faço muito pouco, cara. É incrível, mas eu creio que Deus ele vai me capacitar para fazer mais. Aqui eu quero ler também uma coisa que eu achei interessante. Atos 16, 6 ao 10. Que até para servir, Paulo, né, ele servia o reino, ele ia em vários lugares pregar a palavra de Deus, né? Ele expandiu o reino dos céus. Só que até para servir aqui, Deus ele especificou aonde ele teria que ir e aonde ele não teria que ir. Olha que coisa engraçada. Até para servir, Deus deu a direção para Paulo. Eu quero ler esse pedaço, está lá em Atos 16, 6 ao 10. Está assim, e viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se da região da Mícia, procuraram subir até Bitínia, mas também o Espírito Santo de Deus, de Jesus, não lhe permitiu. Então, contornando a Mídia, desceu para Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nele, um homem da Macedônia em pé rogava-lhe, passa a Macedônia e ajuda-nos. Então, Deus falou, não, você não tem que ir para aí nem para aí, você tem que ir para a Macedônia, porque lá eles estão precisando mais de ajuda. Entende? Até para servir, Paulo aqui tem a direção do Espírito Santo. Que às vezes, né, tem uma pessoa mais necessitada que a outra. Aí Deus fala no teu coração, ó,
ajuda primeiro aquela ali. Está precisando mais. E engraçado é a gente tem que... Assim, é impressionante isso que eu falo, Senhor, eu quero estar sensível à tua voz. Sabe? É não servir de qualquer jeito, realmente. É pedir a direção de Deus, até para servir. Pai, como é que eu devo fazer? Como eu posso ajudar? Sabe? É dessa forma, pedindo ao Senhor a orientação, pedindo ao Senhor a direção. Porque muitos precisam de ajuda. Mas aqui, nesse momento, a Macedônia era prioridade para Deus. Eu quero ler também aqui, já estou acabando, hein, gente? Meu lembrete aqui. E outra coisa que eu achei interessante sobre servir. Está lá em 1 Samuel 23. Quando a gente serve, é assim, né? Acontece muito isso. A gente serve, a gente ajuda alguém. Aí lá na frente, quando a gente precisa de ajuda, às vezes aquela pessoa que a gente ajudou não ajuda a gente. Mas a gente não deve olhar para isso, porque a gente deve ajudar como se estivesse fazendo para Deus. Entendeu? Porque a nossa recompensa não vem do homem, a nossa recompensa vem de Deus. Não espere nada em troca, sabe? Tenha um coração bom, independente do que a pessoa pode te dar ou não. Não é uma troca. E é muito interessante aqui, ó, quer ver? Eu quero ler esse 1 Samuel 23, que eu achei muito interessante. É muito edificante para a gente aprende muito. Primeira Samuel 23, está assim, ó. Disseram a Davi que os filisteus tinham atacado a cidade de Keila e estavam roubando o trigo que havia sido colhido recentemente. Então Davi consultou o Senhor, dizendo: eu devo partir para batalhar contra esses filisteus? Ao que o Senhor lhe respondeu prontamente: vai, ataca os filisteus e salva a cidade de Keila. Entretanto, os homens de Davi lhe confessaram: se aqui em Judá já estamos sentindo medo, quanto mais nos aproximarmos da cidade de Keila e ficarmos diante do exército dos filisteus. Davi, então, voltou a consultar o Senhor e lhe assegurou. E o Senhor lhe assegurou: levanta-te, desce a Keila, porque eu entregarei os filisteus nas tuas mãos. Então Davi e os seus homens foram a Keila, combateram os filisteus, mataram muito deles e se apoderaram dos seus rebanhos, impondo-lhe total derrota e libertando a população daquela cidade. Aconteceu que Abiatar, filho de Aimeleque, tinha levado a efode, o colete sacerdotal, quando fugiu para se juntar a Davi em Keila. Nessa época aqui, Saul estava perseguindo Davi para matar. E quando Davi, ele olha para o filisteu e vê eles roubando o alimento do povo de Keila, Davi, ele se revolta, ele falou: não pode. Como que eles podem fazer isso? Estão roubando a lavoura deles. Mas aí o que ele faz? Ele consulta o Senhor. Por quê? Porque eles estavam fugindo de Saul. Ele não podia ficar se expondo. Os homens que estavam com ele falaram: Davi, a gente não pode ir. Mas pela segunda vez ele fala: Senhor, eu vou. E o Senhor fala: vai, porque você vai ganhar e vai ajudar esse povo que está sendo oprimido. Você vai libertar esse povo. Só o que acontece? Saul, ele vai ficar sabendo que Davi está lá na cidade de Keila. E Saul, ele já quer ir lá matar Davi. Aí aqui no verso, aqui no verso 8, em seguida Saul convocou todos os seus soldados para a batalha, a fim de marchar contra a cidade de Keila e cercar Davi e seus homens. Quando Davi recebe a notícia de que Saul tramava mal contra ele, disse ao sacerdote: trazei o colete sacerdotal, vamos consultar a Deus. Então Davi orou: Senhor, Deus de Israel, o teu servo ouviu dizer que Saul se prepara para atacar a cidade de Keila e destruir a todos por minha causa. Saul descerá de fato, como entendeu o teu servo?
Deus Israel, faze-o saber o teu servo. Então Deus prontamente respondeu: eles descerão. Davi perguntou ainda: será que os líderes e o povo de Keila entregarão a mim e os meus homens que me seguem na mão de Saul? E o Senhor falou: entregarão. Quer dizer, Davi, ele acabou de libertar aquele povo daquela opressão, mas Deus falou: ó, eles vão te entregar. Então quer dizer, mas Davi fez, entendeu? Davi fez, e com certeza ele se arrependeu, e Deus impediu de Saul pegar, porque ele e os homens fugiram, saíram, e Saul não achou mais ele, e Saul também não fez nada com a cidade de Keila, porque ele já não estava mais lá. Então vocês entendem? Então quando a gente serve com o coração, a gente não fica olhando: será que ele vai me ajudar quando eu precisar? Será que Não, ele simplesmente fez e continuou fazendo, porque o coração de Davi era assim, o coração de Davi era generoso, e com certeza ele ia continuar. Ele via uma injustiça, ele ia. Ele não venceu o gigante por causa do povo? Então ele era assim. E sabe, são exemplos para nós, coisas que nós temos que aprender. É fazer com o coração, é fazer como se estivesse fazendo para o Senhor. Então a nossa recompensa não vem do homem, a gente tem que esperar, é do Senhor. E para terminar aqui, eu quero ir em Mateus 25, 31 a 40. Quando o Filho do Homem vier em sua glória, com todos os anjos então se assentarão em teu trono na glória dos céus. Todas as nações serão reunidas diante dele, e ele irá separar uma das outras, como o pastor separa os bodes das ovelhas. E posicionará as ovelhas à sua direita e os bodes à sua esquerda. Então dirá o rei a todos que estiverem à sua direita: vinde abençoados de meu Pai, recebei como herança o reino, o qual vos preparado desde a fundação do mundo. Pois tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, fui estrangeiro e vós me acolheste. Quando necessitei de roupa, vós me vestiste, estive enfermo e vós me cuidaste, estive preso e vós visitar-me. Então os justos desejarão saber: mas Senhor, quando foi que te encontramos com fome e te damos de comer, ou com sede te saciamos? E quando te recebemos com estrangeiro e te hospedamos, ou necessitado de roupa e te vestimos? Ou ainda quando estiveste doente ou encarcerado e fomos te ver? Então o rei, esclarecendo, lhes responderá com toda a certeza: vos asseguro que sempre que o fizerdes para algum desses meus irmãos, mesmo que ao menor deles, a mim o fizeste. Então quer dizer, quando é o que eu falei, né? O amor de Deus, a gente expressa pela obra, né? A graça nos salva, mas mediante essa graça a gente quer se mover para fazer algo pelo nosso próximo, e isso agrada a Deus, e isso faz a diferença. Sabe, a gente tem que ter cuidado para a gente não ficar tão indiferente. No mundo onde tudo está muito frio, o amor se esfriou, tudo, sabe, é muito normal, as pessoas têm uma apatia, uma indiferença, ninguém mais se choca com a miséria do outro, né? Muitas pessoas jogadas na rua. Outro dia eu vi um menino ali no mercado, cara, podia ser meu filho, tinha idade para ser meu filho. Falei, nossa, e é muita gente que você está vendo assim, sabe? E a gente não pode deixar esfriar isso. A gente não pode passar de lado, a gente tem que ser como samaritano, a gente tem que se aproximar das pessoas, fazer alguma coisa, sabe? E eu fico, Senhor, eu quero ter condição de fazer alguma coisa pelas pessoas, sabe? Eu sei que às vezes pode ser um abraço, uma oração, uma ajuda, sabe? Uma palavra de fé, de ânimo.
mas eu quero fazer mais, porque eu quero fazer mais para o reino, sabe? Faz parte da expansão do reino. É o que Ele quer, é a vontade de Deus que prevalece, que tem que prevalecer na minha vida. Porque essa sociedade capitalista, ela traz uma individualidade muito grande, uma competição muito grande. É cada um por si. Eu quero saber primeiro de mim, depois eu vejo o outro. E é a competição, sabe? Aquela coisa que, se você puder, você pega e puxa o tapete do outro. É uma sociedade capitalista. É consumir, 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 e trabalhar, 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 e você vira um robô, e você já não vê mais nada, e você quer saber só de você. E se a gente bobear, a gente entra nessa. A gente entra nessa. Eu falei, Senhor, eu não quero ter essa indiferença e essa apatia. Não deixa isso acontecer comigo, eu não quero. Mas para isso a gente tem que estar coladinho com Deus, a gente tem que buscar, a gente tem que estar junto, a gente tem que estar conectado, e é dia após dia. É buscar aqui, como o versículo falou, é fazer a obra, é buscar a Deus, é ter relacionamento com Deus todos os dias. Para a gente conseguir aguentar firme nesses dias maus, a gente precisa do Senhor. E Ele é o nosso Pai, e Ele cuida de nós. E Ele tem prazer em cuidar de nós. Que você que está em casa, você possa entender isso. Que Deus, Ele tem o prazer de cuidar de você. Ele tem o prazer de te curar, de te abençoar. Só que eis que Ele fala, eis que eu estou à porta e bato. Se você abrir, eu vou cear contigo. E você vai cear comigo. E a gente vai ser irmãos, amigos, eu vou ser teu pai, eu vou ser teu Deus, eu vou cuidar de ti. E nada vai te abalar, só vai acontecer contigo aquilo que é permissão de Deus, porque tudo está sobre a soberania e o controle dele. Sabe, creia nessa palavra. Sabe, se apegue ao Senhor, se apegue à palavra dele nesses dias, porque a gente nunca precisou tanto dessa palavra como hoje, nessa pandemia. Porque é um bombardeio de coisa ruim, de notícia ruim. Então, para você estar alegre no Senhor, para você estar forte, para você estar renovado, você tem que se apegar à palavra do Senhor e orar. Sabe? E orar e ter comunhão com Ele. Porque quando a gente ora, a gente tem comunhão, a gente está junto. A gente sente a presença dEle, a gente é renovado. A palavra de Deus diz que, embora o homem exterior se corrompa, o homem interior se renova dia a dia. Então, que a gente possa pedir ao Senhor dia a dia para renovar o nosso interior. E que Ele possa nos dar, sabe, o prazer de servir o nosso irmão, o prazer de servir ao reino, o prazer de servir ao nosso próximo lá fora. Que a gente possa estar atento, sabe, para isso, de uma forma amável, de uma forma realmente envolvida com o reino. E nesse momento eu quero orar com a igreja. Vamos falar com o Senhor nesse momento. Pai querido, Pai amado, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos aqui na Tua presença. Pai, muito obrigado pelo Teu cuidado. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor nos amou primeiro. Muito obrigado porque o Senhor sempre nos serviu, Senhor. E o Senhor requer de nós isso, Pai. Que nessa noite, Pai, a gente se volte para Ti. Que nessa noite, Pai, algo novo aconteça em nosso coração, em nossa mente. E que a gente, Pai, possa ter essa unção de servir. Que dia após dia, Pai, a gente possa ter cada vez mais vontade de estar na Tua presença, no serviço do Senhor. Pai, que a gente possa ser usado em qualquer lugar, Senhor. Que a gente possa prestar socorro, que a gente possa acolher. Pai, em nome de Jesus, nos ensina a servir como o Senhor merece. Nos ensina a servir, Pai, como o Senhor quer, que sirvamos o nosso irmão, que sirvamos o nosso próximo. Não deixe o nosso coração esfriar, Senhor. Pai, em nome de Jesus, se alguém está, Senhor, desanimado, se alguém já desistiu, Pai, da seara, se alguém já botou, Pai, já olhou para trás e
e largou a mão no arado, que o Senhor venha agora resgatar essas vidas, Pai. Que o Senhor venha, Pai, se mostrar essas vidas como um Deus protetor, como um Deus libertador, transformador, como um Deus que está cuidando de nós, porque o Senhor sempre cuidou de nós, Pai. E nenhum fio da nossa cabeça cai sem que o Senhor não saiba, sem que o Senhor não permita. Pai, nos ensina a ser como samaritano, nos ensina a aproximar das pessoas com amor, com misericórdia. Pai, nos dê condição de ajudar muito mais daquilo, Pai, que nós estamos fazendo. Nós queremos ajudar muito mais além daquilo que nós estamos fazendo. Pai, em nome de Jesus, Pai, transforma o nosso coração, a nossa mente. Que a Tua palavra possa ser praticada na minha e na nossa vida, Pai. Pai, em nome de Jesus, Pai. Visita, Senhor. Visita as pessoas, Pai, que estão nos seus lares. Pai, que a Tua presença possa ser constante, Pai. E que elas possam ter certeza que o Senhor está com elas. Porque o Senhor é um Deus que é salvador, que é libertador, mas que o Senhor é um Deus que ama também servir. O Senhor é um Deus que ama abençoar. O Senhor é um Deus que ama proteger. O Senhor não dorme, Senhor. O guarda de Israel não dorme. Muito obrigado, Senhor. Eu só tenho a Te agradecer pela Tua fidelidade, Pai. Por tudo que o Senhor fez por nós, Pai. E que nós possamos, como igreja, ser uma igreja que serve, Pai. Mas que serve com o coração. Que serve com a alma, Senhor. Que serve com sinceridade, Pai. Nos ensina a servir a cada dia, Pai. Em nome de Jesus, Pai. Eu Te agradeço. Em nome de Jesus. Amém. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Diga, vai. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Sua morte ali na cruz, carregando a minha dor, Você se expôs por mim. Se entregou em meu lugar e me deu uma nova chance. Eu vou recomeçar. Vou deixar na cruz tudo que passou, tudo que ficou pra trás. Olho pra você, corro pra você, seu amor me chama. Eu dependo desse amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio, Senhor. Eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Eu dependo, Senhor. Eu dependo desse amor, o seu amor, mais que tudo. Eu confio, eu confio que esse amor tem poder pra curar dores. Então diga, vou deixar, diga a Ele, vou deixar
pedindo aí por Rubens, né? E mais alguém está sendo pelo Facebook, está pedindo oração. Nós vamos estar orando agora por estas pessoas que precisam das nossas orações. Em nome de Jesus, ó Pai, nós declaramos agora que Tu possa agora visitar, Pai, estes que estão necessitando de oração. Assim como a Tua filha, Senhor, pregou aqui, ó Pai, que nós não passamos, Senhor, longe, mas que nós possamos, Senhor, quando alguém pede oração, nós irmos interceder. Nesse momento, a Igreja Betel está agora aqui reunida no culto das causas impossíveis, Senhor, intercedendo por cada pessoa que está precisando do Teu socorro, que está precisando da cura, que está precisando de, Senhor, eu não sei qual o socorro, mas o Senhor sabe, conhece. E como igreja agora, Pai, nós estamos aqui servindo, Pai, intercedendo por todos aqueles que estão abatidos, fracos, desanimados, Senhor, olhando, Senhor, para as circunstâncias, olhando, Senhor, e ouvindo notícias, Senhor, sendo bombardeado, ó Pai, Senhor, por coisas, ó Pai, que através, Senhor, de ouvir notícias ruins, se abate, se desanima, deixa, Senhor, de crer naquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Queremos apresentar a irmã Joelma também, que está aí nos acompanhando, e todos que estão aí, Senhor, nos acompanhando, Pai, visita agora com a Tua mão forte, poderosa, estenda sobre cada lar e cada família. Nós oramos, Pai, e pedimos a Tua bênção sobre cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Vamos ofertar a casa do Senhor, amém? E você que também pode estar também ofertando, tá aí as nossas contas, né? Também você pode fazer um depósito através do Pix, tem um CNPJ da igreja aí, e você estará contribuindo e servindo. A nossa irmã pregou sobre isso, sobre a generosidade, com alegria, servir ao Senhor, né? Trazer a sua oferta com alegria. Quando eu estou fazendo algo para o reino, para a obra do Senhor, irmão, nós estamos fazendo com alegria, amém? Então traga sua oferta, contribua, temos a máquina aí que você pode estar também, aleluia, passando o seu cartão, quem está aqui presente na igreja, pode estar contribuindo com alegria, amém? Deus abençoe a você. Quinta-feira nós estaremos aqui a partir das 9h30 orando, culto do Bom Dia Espírito Santo. Domingo às 9h estamos aqui com a Escola do Crescimento. À noite às 19h, culto de adoração ao Senhor. Então esteja ligado conosco, amém? Aí seguindo nossas redes sociais, Instagram, Facebook, e algum contato estar aí, você queira conversar conosco, ligar para nós, estamos aí à disposição. Deus abençoe a sua vida e toda a sua família, e que você continue olhando para aquele que é poderoso. Não olhe para o sistema, olhe para aquele que é poderoso para todas as coisas. Que Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém?